Meus irmãos, queridos amigos do Ideal Espírita, queridos companheiros da nossa casa Prozebem, hoje eu vim aqui trazer para vocês uma importante reflexão a respeito da luta do bem contra o mal, que deve ser travada de uma forma diferente da qual estamos habituados. A mensagem especificamente que venho trazer, ela se encontra no livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos. Essa mensagem, ela servirá como um exercício de modificação do nosso cenário mental, notadamente porque estamos habituados a combater o mal com a firmeza que muitas vezes não reflete o que o Cristo, o que Deus espera de nós, espíritos imperfeitos em processo de construção moral e espiritual. Essa mensagem ela está presente especificamente no capítulo 7 do livro Boa Nova. E aí, em resumo, ele traz uma espécie de um diálogo, de um contato do nosso Mestre Jesus com um dos seus apóstolos, o querido Tadeu. Tadeu, dentre todos os apóstolos, era aquele que mais se impressionava quando o nosso Mestre Jesus, ele em contato com espíritos mais inferiores, conseguia de certa forma mostrar-lhes a bondade e a justeza das leis morais que regem a nossa vida. Invariavelmente, Jesus ele lograva êxito na condução dos trabalhos, até porque ele, como nós sabemos, é o Cristo, é o Mestre, sabedor das leis que regem todo o universo. Sempre que se aproximava algum irmão necessitado, algum irmão em processo obsessivo, ele conseguia conduzir aquela situação de forma que, ao final, a pessoa se via livre daquele estado mental. E uma certa feita, especificamente, quando Jesus ele havia se retirado com dois dos seus apóstolos, Tiago e João, para exercício de reflexão em outro lugar, chegou até Tadeu uma pessoa em severo processo obsessivo. E Tadeu, então, buscou conduzir aquela situação a fim de justamente extirpar aquela situação e livrar aquela pessoa supostamente daquele mal que existia. Sabemos que num processo obsessivo não existe vilão, não existe vítima. São duas pessoas em triste processo de conexão mental que, de certa forma, invertem os papéis ao decorrer do tempo. O algoz de hoje certamente foi vítima de ontem. E quando uma pessoa, um dos personagens, entender que chegou ao fim esse vínculo, enquanto não existir isso, o processo obsessivo continuará. Não existe vítima no processo obsessivo. E mais importante, meus irmãos, o obsessor, ele é apenas um irmão necessitado que precisa justamente do amor do Pai. Ele precisa se sentir amado pelo Pai. Ele precisa entender que aquela situação criada através do processo obsessivo, ela precisa se encerrar em algum momento. É preciso que as vítimas e os algozes se entendam, se perdoem mutuamente, para que ao final tenhamos sim o fim desse vínculo obsessivo. Mas especificamente a respeito do livro, Tadeu não logrou êxito naquela tentativa de doutrinação. E, na verdade, aquela pessoa que se aproximou, que procurou Tadeu para se ver livre daquele processo obsessivo, ela só conseguiu ser ajudada justamente no dia posterior ao anoitecer, quando da vinda do Mestre, quando do retorno do Mestre. E aí Tadeu, ele questiona aquela situação. Ele se questiona, mas Mestre, por que eu não fui capaz de ajudar aquele irmão necessitado? Eu tentei mostrar para ele tudo o que há de correto, tudo que deve ser feito de fato por nós que estamos aqui, filhos do Criador. Tentei impor a ele a realidade, as leis morais que regem as nossas vidas. E aí Jesus, ele questiona Tadeu. Tadeu, qual o principal objetivo das atividades da tua vida? E Tadeu, ele responde, como se sentisse inspirado: Mestre, estou procurando realizar o reino de Deus no coração. E Jesus, com a sua soberana inteligência, com a sua soberana bondade, ele respondeu: se procura semelhante realidade, por que a reclamas do adversário em primeiro lugar? Seria justo esqueceres as tuas próprias necessidades? Nesse sentido, se buscamos atingir o infinito da sabedoria e do amor em nosso Pai,
indispensável se faz reconheçamos que todos somos irmãos no mesmo caminho. E aí Tadeu, ele questiona Jesus. Senhor, os espíritos do mal também são nossos irmãos? Jesus continuou e disse: toda a criação é de Deus. Os que vestem a túnica do mal envergarão um dia a da redenção pelo bem. O discípulo do evangelho não combate propriamente o seu irmão, como Deus nunca entra em luta com seus filhos. Aquele apenas combate toda a manifestação de ignorância, como o pai que trabalha incessantemente pela vitória do seu amor. Ainda refletindo nesse sentido, Deus não quer que combatamos o mal com o mal. Ele quer que a gente entenda que o mal, aquele espírito que pratica o mal, é sim um irmão, assim como todos nós somos irmãos. É um irmão talvez mais necessitado, que está ali preso a uma situação e não consegue sair sem nenhum tipo de ajuda. Uma palavra de incentivo, uma palavra de carinho, uma palavra de esclarecimento. A gente tem que entender que somos todos irmãos, independentemente do nosso estado evolutivo, do nosso grau de adiantamento, se somos mais ou menos evoluídos. Todos nós temos em mente que Jesus, ele veio para ter contato justamente com os mais necessitados. Ele sabia quais eram as pessoas que precisavam de fato do seu auxílio. Ele não quis, ele sabia, na verdade, como eu disse, que aqueles que não estavam prontos para ouvir a sua mensagem, talvez naquele momento não tivessem necessidade do contato com ele, contato físico. A mensagem foi mais importante do que o contato físico. Mas o contato físico existiu de fato com quem? Ladrões, prostitutas, doentes, de fato os mais necessitados. E ainda nesse diálogo com Tadeu, Tadeu questiona Jesus. No entanto, não seria justo convocarmos todos os gênios malfazejos para que se convertessem à verdade dos céus? Ou seja, ele queria algo que fosse imposto. Ele queria simplesmente que fossem reunidos todos os espíritos ruins para que todos se convertessem ao mesmo tempo às leis de Deus. E aquilo de fato poderia ter algum sentido apenas se de fato Deus não fosse soberanamente justo e bom. E Jesus, sabendo dessas características do nosso Criador, ele responde: por que motivo Deus não procede assim? Porventura teríamos nós uma substância de amor mais sublime, mais forte que a do seu coração paternal? Olha o exercício de reflexão de Jesus com Tadeu. Ele questiona Tadeu: será que nós somos mais amorosos, nós amamos mais a criatura do que o próprio Criador? Tadeu, ele fala: jamais olvidemos, jamais esqueçamos o bom combate. Se alguém te convoca ao labor ingrato da má semente, não desdenhe a boa luta pela vitória do bem, encarando qualquer posição difícil como um ensejo sagrado para revelares a tua fidelidade a Deus. Abraça sempre teu irmão, Tadeu. Se o adversário do reino te provoca ao esclarecimento de toda a verdade, não desprezes a hora de trabalhar pelo triunfo da luz, mas segue o teu caminho no mundo atento aos teus próprios deveres, pois não consta que Deus abandonasse as tuas atividades divinas para impor renovação moral aos filhos ingratos. Se o mundo parece povoar-se de sombras, é preciso reconhecer que as leis de Deus são sempre as mesmas em todas as latitudes da vida. O que Deus quer da gente é que haja essa transformação íntima, a transformação moral. Deus não quer impor nada pra gente. Não nos esqueçamos do nosso livre-arbítrio. Deus respeita o momento de cada um e é por isso que nós reencarnamos de forma sucessiva. Cada ser humano tem um momento de entendimento. Cada ser humano vai entender que é chegada a hora. Se fosse assim, qual seria o propósito de fato da criação? Se Deus simplesmente chegasse e impusesse sua vontade sobre nós, não teria de fato nenhum sentido. Ele quer que a gente sinta,
Ele quer que a gente ame a criação, o Criador, de forma natural. Esse entendimento ele tem que surgir no ser humano de forma natural. Todos nós alcançaremos a perfeição relativa, porque perfeito só o Pai. Mas cada um atingirá esse momento de acordo com os próprios esforços e de acordo com sua própria vontade. Jesus fez essa reflexão com Tadeu. Será que somos nós mais bondosos do que o próprio Pai, do que o próprio Criador? A gente poderia simplesmente extirpar o mal da face da terra? E não existiria mais nenhuma dificuldade para nenhum ser humano. Sendo que, na verdade, nós sabemos que todo o mal existe como fruto da nossa ignorância, mas também como fruto dos nossos erros cometidos no passado. O mal, ele serve para que a gente possa evoluir. Então, quando tivermos contato com o mal, meus irmãos, a gente não tem que devolver o mal com o mal. A gente tem que devolver o mal com amor. Mostrar para o mal que não vale a pena seguir naquele caminho. Se tivermos contato com os irmãos, e aí eu falo desencarnados ou não, a gente sabe que as dificuldades elas existem também no nosso dia a dia. O mal ele pode se revelar de diversas formas. Tratemos o mal de uma outra forma. A gente está habituado a tratar o mal como se ele merecesse o mal de fato. Mas todos nós somos irmãos, somos filhos da criação. E aí, já finalizando a nossa reflexão, mais à frente, Jesus ele fala justamente isso. O adversário é sempre um necessitado que comparece ao banquete das nossas alegrias e por isso, embora eu não o tenha convidando somente os aflitos, os simples e os de boa vontade, nunca lhe fechei as portas do coração, encarando a sua vinda como uma oportunidade de trabalho, de que Deus nos julga dignos. Como eu falei, ele buscou os carentes, os aflitos, os simples e os de boa vontade. Eram esses que deviam ter contato de fato com o Criador naquele momento que ele esteve aqui presente na Terra, fisicamente falando. Mas os demais, eles estão ali. Jesus está esperando todos nós. Não há filhos privilegiados. Todos nós somos filhos do Criador, inclusive aqueles que praticam o mal. E aí já ao final, o Espírito Humberto de Campos, ele esclarece: Tadeu guardou os esclarecimentos de Jesus para retirar de sua substância o mais elevado proveito no futuro. No dia seguinte, desejando destacar perante a comunidade dos seus seguidores a necessidade de cada qual se atirar ao esforço silencioso pela sua própria edificação evangélica, o mestre esclareceu com seus apólogos singelos como se encontra dentro da narrativa de Lucas. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando e não achando, disse: voltarei para a casa de onde saí, e ao chegar, ache-a varrida e adornada. Depois vai e leva consigo mais 7 espíritos piores do que ele, que ali entram e habitam, e o último estado daquele homem fica sendo pior do que o primeiro. Então, Humberto de Campos finaliza: todos os ouvintes das pregações do Lago compreenderam que não basta ensinar o caminho da verdade e do bem aos espíritos perturbadores e malfazejos, que indispensável era edificar-se cada um uma fortaleza luminosa e sagrada do reino de Deus dentro de si mesmo. Então é isso, meus irmãos. Eu tenho certeza que essa reflexão será de suma importância para todos nós. Quando eu estava aqui refletindo sobre qual mensagem eu poderia trazer nesse momento, de fato me veio esse livro. É um livro muito interessante, do Espírito Humberto de Campos, e eu desejo a todos que possam permanecer bem, possam permanecer em paz, e um abraço a todos e até uma outra oportunidade. Fiquem com Deus.